Olá, tudo bem com você? Eu vou bem com a graça do Senhor. Eu espero que você também esteja bem. Quero falar um pouco aqui, com a permissão do Senhor Jesus, um pouco sobre salvação. Todos aqueles que crêem no Senhor Jesus, ou que um dia creram no Senhor Jesus, se tornaram filhos de Deus. Como está escrito em João, no Evangelho de João, capítulo 1, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, primeiramente aqui é tratado, falando aqui a respeito da pessoa, do Senhor Jesus, que ele veio para o que era seus, os seus aqui, lógico, obviamente eram os judeus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, todo ser humano, ele nasce pela vontade do homem, falando de maneira genérica. Ele herda ali alguma coisa da sua mãe ou alguma coisa do seu pai, Isso vem através do DNA. O seu pai e sua mãe planejaram, foram ali da vontade, lógico, falando em termos normais aqui, tá? Falando em termos normais, ali o pai, seu pai, a sua mãe, o meu pai, a minha mãe planejaram, ou às vezes não planejaram, Mas tiveram ali a vontade mútua um com o outro. Só que também é citado aqui um novo nascimento que acontece a partir do momento que o Espírito Santo ele embute vida, ele produz vida em nós que estávamos mortos em pecados, em delitos. Então o Espírito Santo ele produz vida em nós, gera vida em nós, para que nós pudéssemos crer no Senhor Jesus e nos tornarmos filhos de Deus, Então isso veio da vontade de Deus. Não é da vontade, da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quer dizer, assim como o nascimento carnal não dependeu de mim e não dependeu de você, assim também é o nascimento espiritual. Assim também essa nova vida com a qual nós recebemos, essa vida que é gerada em Cristo Jesus. Essa vida que, como já foi dito, eu estou repetindo de novo, não é da vontade do varão, não é da vontade do homem, falando de maneira genérica, mas é da vontade de Deus. Então, não há, nem nisso nós temos motivo ou razão de nos gloriar, porque não foi pela nossa vontade. Assim como não foi pela nossa vontade também nascer. Você não existia antes. Você não estava em um lugarzinho separado e escolheu, aqueles ali vão ser meus pais, aquela ali vai ser minha mãe, é naquela família que eu vou nascer. Não foi nem da vontade sua,
mas foi da vontade do seu pai, da sua mãe, dos seus pais humanos, pela qual você nasceu, o meio pela qual você nasceu. Então, eu quero falar algo interessante que antes de continuar no assunto acerca da salvação, é que muitos de nós cristãos não conseguimos descansar nesse fato que já está consumado, já está resolvido isso, que não há nada além ou alguma coisa que nós podemos fazer. Quando o Senhor Jesus ele deu o último brado ali na cruz, ele não disse consumei, como quem diz, quer dizer, eu fiz a minha parte, agora você faça a sua. Ele não disse isso, consumei. Não, ele falou, está consumado. Foi isso que ele disse. Está resolvido, está pago. Se nós formos lá em Colossenses, por favor. Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz assim, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Né? Ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente à vergonha. Agora, para nós entendermos melhor, vamos para o versículo 13, capítulo 2 ainda, versículo 13, para entendermos melhor esse versículo agora. E quando vós estaveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então o Senhor Jesus, através da sua entrega, da vida a qual ele se entregou voluntariamente por nós, a qual o seu sangue, a sua vida, o seu sangue foi derramado voluntariamente por nós, porque ele mesmo disse, a minha vida ninguém tira de mim, eu a dou de livre e espontânea vontade. Então ele se entregou voluntariamente. E essa cédula, vamos dizer assim, esse documento condenatório que nos condenava de maneira justa, uma condenação justa, foi riscado, foi anulado. Então, muitos de nós, irmãos, não conseguimos desfrutar disso. Porque parece, para muitos, que a salvação é como se fosse uma conta que você paga lá na lanchonete ou na pizzaria, quando você convida um amigo, quando você convida a sua amiga, ou quando você é convidado por alguém, e essa pessoa fala para você, hoje essa aqui eu pago, tá? Mas a outra vez, você que paga. Hoje essa aqui eu vou pagar para você, vou pagar para você. Só que na outra vez, vamos combinar aqui, você paga. Não é assim. Não é assim. A salvação, ela não é assim. Ela está paga. Está consumada. E muitos de nós não conseguimos desfrutar disso.
Muitos vivem como se fosse uma roleta russa da salvação. Vive uma aflição de alma terrível. Porque ali, fica rodando, fica ali afligido, com medo. A qualquer momento vai dar problema. A qualquer momento eu vou... Aí vai. Aí fica contando como se fosse uma loteria. Como se a sua salvação fosse uma loteria. E vai apostando. Quem sabe? Não é assim. Essa certeza nós temos agora. Porque nós recebemos vida eterna. E essa vida eterna, ela vem de Deus. Ela é eterna. A palavra já diz, eterna. Vida eterna. Não é vida perene, não é uma vida provisória. É uma vida eterna. Eterna. Uma vida que veio de Deus. Uma vida produzida por Deus. Uma vida comprada pelo sangue precioso do Senhor Jesus. A salvação é um dom gratuito de Deus. É um dom entregue de Deus, por Deus, um justo Deus, um justo juiz que satisfez a sua justiça na pessoa do seu Filho, do seu Santo Filho. O seu Filho que assumiu para si essa dívida, que assumiu para si e aquilo que era para um pecador, para pecadores que mereciam justamente serem condenados. Mas ele assumiu para si essa dívida. Ele assumiu para si esse documento como se fosse dele, fazendo-se pecado. Então, por isso que todos aqueles que creem têm a vida eterna. João 5:24, têm a vida eterna. Não é terão a vida eterna, ou talvez, ou teve, não é tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já já passou da morte para a vida. E quem garante isso é o próprio Senhor Jesus. Tem também uma passagem também interessante, que nós podemos ler também. Só um minuto. Em João capítulo 14, versículo 16. João capítulo 14, versículo 16. Aqui é o Senhor Jesus falando acerca, do Espírito Santo que viria. E ele disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essa pessoa divina que habita em nós, chamada Espírito Santo, a qual o Senhor Jesus falou que enviaria após ele subir ao céu, ele prometeu que essa pessoa divina, essa pessoa que é Deus, que habita em todos os
crentes em Jesus, os verdadeiros crentes em Jesus, os verdadeiros salvos em Jesus, no Senhor Jesus, essa pessoa bendita, disse: Ele ficará convosco para sempre. Ele mesmo disse: Ele ficará convosco para sempre. Ele garantiu isso. Agora você pensa, meu irmão e minha irmã, que quando ele disse isso, ele não sabia, ou ele não tinha ideia, ou já era do conhecimento dele, aqueles que iam crer, aqueles a qual ele já preparou, escolheu antes da fundação do mundo. Ele não sabia que nós iríamos falhar, que nós iríamos pecar, que nós iríamos eventualmente tropeçar. Mas mesmo assim ele disse: Ele ficará convosco para sempre. Esse Espírito Santo, essa pessoa santa que habita em nós, é a garantia. E ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele é a garantia, ele é o penhor. É o penhor, a palavra de Deus disse. Ele é o penhor. Quando nós vamos lá no banco, ou alguns vão em casa de penhor, pega algo, um dinheiro emprestado, ele deixa algo como garantia, algo valioso como garantia, para que ele realmente, ele está dizendo ali, ele está fazendo um contrato com aquela pessoa a qual ele está pedindo emprestado, né? O seu credor ali. E ele deixa algo como um penhora, um bem valioso, como garantia de que vai pagar a dívida. Aquilo ali vai ficar guardado até o prazo determinado, até o prazo combinado. E o Espírito Santo é a garantia, é o penhor que nós somos de Deus e pertencemos a Deus e vamos para Deus. E aquele que começou em vós a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Ele começou essa boa obra e ele vai terminar até o fim. Ele começou essa boa obra. Muitos de nós, muitas vezes nós não nos sentimos seguros, nós não temos essa certeza, porque ao invés de nós colocarmos os nossos olhos na pessoa do Senhor Jesus, na obra do Senhor Jesus, naquele que prometeu, naquele que falou, naquele que não volta atrás da sua palavra, porque nós começamos a olhar para dentro de nós, a olhar para os nossos sentimentos, e nos apoiamos naquilo que sentimos, mas não é por sentimentos, é por fé. Essas coisas vos escrevi, o apóstolo João escreveu, essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. É uma garantia, não é um sentimento. A fé não é um sentimento. A fé não é baseada naquilo que sentimos, mas é ao contrário, a fé é a certeza daquilo que esperamos, mas não vemos. Nós não vemos, mas cremos. Isso é fé. Então não é para que sintais que tem a vida eterna, e para que saibais que tendes a vida eterna. É eterna a vida. Não é uma vida perecível, porque é uma vida que veio de Deus. Não é uma vida que perece, porque é uma vida vinda de Deus. É de Deus essa vida. Essa vida pertence a Deus. E o Espírito Santo é a garantia. Ele é o penhor dessa garantia, dessa certeza que todos os cristãos deveriam gozar. Então, quando nós apoiamos nos nossos sentimentos,
Quando nós começamos a olhar para dentro de nós, para as coisas com as quais nós somos capazes de fazer, os sentimentos que tomam conta de nós, os pensamentos que tomam conta de nós, nós nunca nos sentiríamos salvos. Porque o nosso olhar, ele tem que ser para fora e não para dentro de nós. Tem como ser lá como o marinheiro que joga a âncora para fora do navio. E a âncora, ela prende na rocha, na firme rocha, na pedra firme. E o navio está ali preso, seguro. E essa rocha nada mais é do que o Senhor Jesus. Ele é a garantia, é nele que nós estamos assegurados. Não é nos nossos sentimentos. Porque quando nós apoiamos nos nossos sentimentos, duas coisas podem acontecer. A primeira, quando nós não estamos bem, porque nós somos seres humanos, variamos, temos variações de humor. Uma hora nós estamos bem, mas daqui a pouco nós não estamos bem. Uma hora estamos alegres, dispostos, mas outra hora estamos angustiados, indispostos, tristes. Outra hora nós queremos sair, estamos felizes. Outra hora nós queremos ficar no nosso quarto. Então nós somos seres sentimentais. Por isso que nós não temos que olhar para o nosso sentimento em quesito da nossa salvação. Para que saibais que tendes a vida eterna. Outra coisa que pode acontecer é que nós podemos estar tudo bem, em comunhão com o Senhor, em comunhão com a sua palavra, em oração. Aí nós começamos a confiar e achar que vem de nós, que é porque que estamos em pé, que estamos salvos por causa de nós. Então aí entra a soberba, o orgulho, e nós podemos cair por causa disso, porque não é mérito nosso, não vem de vós, é dom de Deus, é um dom gratuito de Deus. E o dom que Deus entrega, está escrito, Ele entrega sem arrependimento, Ele não volta atrás com a sua palavra, Ele não muda de ideia, Ele não sofre com ideia, agora eu vou mudar, porque não, Ele é fiel à sua palavra, Ele não volta atrás com a sua palavra. Agora, uma pergunta que muitos fazem, então quer dizer, você está querendo dizer, então, muitos fazem essa pergunta, que posso fazer o que eu quiser e está tudo bem? Posso andar errado e está tudo bem? Posso pecar e está tudo bem? Posso mentir e está tudo bem? Posso andar desordenadamente e está tudo bem? Posso caminhar contra a vontade de Deus e está tudo certo? Não, porque aí entra outra questão, que a palavra de Deus diz claro, a disciplina do Pai. Porque se nós somos filhos de Deus e andarmos em desobediência, Ele nos disciplinará. Assim como um pai humano que ama o seu filho, que ama a sua filha e corrige o seu filho, a sua filha. Não estou falando aqui de violência, não estou falando aqui de espancamento, não estou falando disso, estou falando de disciplina com amor, de amor na disciplina, da correção do pai que ama o seu filho. Ele vai corrigir o seu filho. O pai humano, o pai que tem amor, ele não vai lá corrigir o filho do vizinho porque o filho do vizinho errou, porque o filho do vizinho fez uma coisa errada. Não, ele vai corrigir o seu filho. E assim é o nosso Pai eterno. Se nós andarmos, após nós crermos no Senhor Jesus, nos tornamos filhos de Deus. E nós vamos procurar agradar a Deus e não transformar essa graça em libertinagem. Mas sendo nós filhos de Deus, sendo nós verdadeiramente salvos e querermos
desfrutarmos da carne, queremos desfrutarmos do pecado, queremos gozar desse prazer humano em rebeldia, sofreremos a disciplina do Pai, sofreremos a disciplina do Senhor. Porque uma coisa é a graça de Deus, uma coisa é o amor de Deus, outra coisa é o governo de Deus sobre nós. Lembra de Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem salvo por Deus, dirigido por Deus. Mas ele olhou para onde não devia olhar, cobiçou uma mulher que não era dele, tomou para si uma mulher que não era dele, cometeu um adultério, cometeu um crime premeditado, manipulou ou tentou manipular Urias, um homem fiel, um homem que era fiel a ele tentou manipular, porque ele engravidou a mulher de Urias, Batseba, e tentou nas entrelinhas, com palavras lisonjeiras, com palavras bajuladoras, tentar enganar Urias para que Urias voltasse para sua casa e se deitasse com a sua mulher, para que ele fugisse daquela responsabilidade. E quando a mulher tivesse o neném, quando o neném nascesse, ia parecer que o neném era de Urias. E nós vemos a manipulação de Davi. Mas Deus já estava trabalhando nisso e não permitiu que Davi ficasse impune ou que aquele pecado ficasse encoberto. Então tem uma grande diferença. As consequências dos nossos pecados, das nossas iniquidades vêm, porque o Senhor castiga aqueles que ama, repreende aqueles a que Ele ama. E quando nós vemos que o profeta Natan vai até Davi e repreende Davi contando aquela ilustração, Davi disse: eu pequei. E o profeta Natan diz: o Senhor já te perdoou, mas a espada jamais se apartará da sua casa. Porque aí entra o governo de Deus, a disciplina de Deus, que precisava lapidar Davi, que precisava ensinar a Davi que ele, por ser um escolhido de Deus, havia tomado uma vereda errada, havia se arrependido, sim, havia se prostrado em arrependimento e confessado os seus pecados, sim. O Salmo 51 é um bom exemplo disso, de um verdadeiro arrependido. Davi, ele diz lá em Salmo 51, contra ti eu somente pequei. Então essa é a primeira característica de uma confissão, de um verdadeiro arrependimento. Contra ti eu somente pequei. Ele não culpou ninguém. Ele não culpou Batseba. Ele não culpou a sua própria carne, ou a sua própria natureza, ou Batseba que estava lá. Não, ele disse: eu somente pequei e fiz o que era mal aos seus olhos. Ele reconheceu a sua maldade. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele estava perdoado. Deus havia falado através do profeta Natan que ele havia sido perdoado, mas as consequências pelos erros dele viria. A disciplina pelo erro que ele cometeu viria. E nós vemos as consequências disso. A sua filha é violentada pelo seu próprio filho. O próprio filho, a qual Aminon, que se chama Aminon, que violenta Tamar, é morto por Absalão. E esse mesmo vai lá e divide também o reino. Depois vai Adonias,
a mesma situação, divide também, trai o seu pai. E nós vemos as consequências disso, decorrer das consequências. O filho a qual ele teve com Batseba, também o Senhor o fere. Por quê? Por causa da consequência do pecado, das consequências das coisas erradas. Tudo aquilo que o homem semeia, isso também ceifará, ou isso também colherá. Há uma grande diferença, irmãos. A colheita de Deus, a disciplina de Deus, o juízo governamental de Deus sobre os seus filhos, ele age, ele precisa agir, para que haja um quebrar na nossa consciência. Porque quando nós entregamos ao pecado, quando nós andamos em desobediência, quando nós nos entregamos à iniquidade, nos tornamos insensíveis, nos tornamos cegos, nos tornamos alguém que não percebe, que sabe que está no pecado, mas foi endurecido. Então é necessário que o Senhor quebre o nosso orgulho, é necessário que o Senhor permita para que a nossa consciência seja tocada, para que haja arrependimento em nós. Por isso que a lepra é um bom exemplo de pecado, porque a lepra, no seu estágio mais avançado, ela tirava ou tira a sensibilidade da pessoa. Então a pessoa podia se cortar inteira, perder um dedo que não sentia. É o pecado deixa nós insensíveis. E o Senhor, Ele sempre vai procurar uma forma, uma razão de chamar a atenção dos seus filhos ao arrependimento, à confissão, a voltar em arrependimento, em confissão. É o que estava acontecendo com os coríntios, que não estavam discernindo a ceia do Senhor, e muitos estavam dormindo, sendo disciplinados pelo Senhor com a morte. Outros estavam enfermos, doentes, disciplinados pelo Senhor, por causa do caminhar errado. Nós vemos o exemplo lá em 1 Coríntios 5, o homem com a qual se deitou com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. Paulo, com a sua autoridade apostólica, diz que seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Ele deveria sofrer a penalidade. Qual que era o objetivo disso? Ele deveria ser tocado na sua carne, sofrer na sua carne, para que seja salvo naquele dia, para que o Espírito seja salvo naquele dia. E o objetivo era o quê? Trazer esse homem ao arrependimento. E nós já vemos isso em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, esse homem ele volta, ele é restaurado à comunhão. Então tudo isso, todas essas palavras é garantidas pelo Senhor. Agora, vamos só usar um exemplo aqui interessante. Em Marcos, capítulo 9, versículo 43. Marcos, capítulo 9, versículo 43. Vamos ler o 43 ao 49, tá? Capítulo 9, versículo 43 ao 49. Se tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então presta atenção nessa palavra. Nunca se apaga. Quem está falando isso é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Nunca se apaga.
Versículo 44. Onde o seu bicho não morre. E mais uma vez ele enfatiza. E o fogo nunca se apaga. Versículo 45. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo 2 pés e seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Versículo 46. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, versículo 47, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos e seres lançado no fogo do inferno. Versículo 48. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, aí está o poder da palavra de Deus. Se ele falou que nunca se apaga, é porque nunca se apaga mesmo. Então, todos os cristãos que verdadeiramente crer no Senhor Jesus e crer nas palavras do Senhor Jesus, sabe que quando ele disse que nunca se apaga, é porque aquilo que ele está falando é verdade. Ele está enfatizando diversas vezes que aquilo que ele está falando é sério, requer atenção. O fogo nunca se apaga. Isso é verdade, isso não é de modo algum motivo para nós duvidarmos, porque é o Senhor que está falando. Certo ou não? Acredito que você vai dizer que sim. Então vamos agora para João, capítulo 10. João, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 11. João, capítulo 10, a partir do versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, ver vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Quer dizer, ele está ali apenas por dinheiro, né? Por ganho. Né? Ele está ali, por isso que ele foge. Ele não tem amor pelas ovelhas porque aquelas ovelhas ali não custou nada ali, não tem nenhum esforço, ele não tem amor por elas. Então por isso que ele foge quando ele vê um lobo. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse curral. Também convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Olha que interessante, versículo 18. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Aqui só para nós entendermos que nós temos um pastor que cuida de nós e que jamais permitirá que nós perecemos. Porque ele cita aqui o mercenário que não tem amor pelas ovelhas, mas ele diz que ele é o bom pastor. Ele dá a vida, ele entrega a vida pelas suas ovelhas. Agora, vamos ler o versículo 27, ainda no capítulo 10. As minhas ovelhas
ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Agora o que eu quero chamar a tua atenção é para o versículo 28, tá? Nós não lemos agora, anteriormente, em Marcos 9, que o Senhor Jesus disse por várias vezes que o fogo nunca se apaga, e nós cremos que essa palavra do Senhor Jesus é verdadeira, é fiel, e Ele está falando a verdade, e Ele não volta atrás com a sua palavra. Não foi isso que nós falamos? Que Ele disse, quando Ele disse que o fogo nunca se apaga, é verdade, nunca se apaga. Então vamos ler o versículo 28. E dou-lhes a vida eterna. Olha de novo a palavra nunca. E nunca perecerão. E ninguém as arrebatará da mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais as deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então a mesma palavra nunca, em Marcos 9, assim como ela é verdadeira, a palavra nunca em João capítulo 10 também é verdadeira. Ou tem alguma diferença? Não, não tem diferença. É verdade. Nunca perecerão, o Senhor Jesus disse. E ninguém arrebatará das mãos do meu Pai. O nunca do Senhor Jesus, os dois nunca do Senhor Jesus, ele é verdadeiro. Não é um nunca do ser humano. Não é um nunca de Pedro. Agora vamos lá para o nunca de Pedro? Vamos para o nunca de Pedro agora? João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 8. Olha o nunca de Pedro, né? Versículo 13, a partir do versículo 7. Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, olha, presta atenção, versículo 8, capítulo 13. O Senhor Jesus, ele vai ali lavar os pés dos discípulos, né? E ele vai lá e cinge, fica apenas ali com a toalha, ele se cobre, e ele se ajoelha ali para lavar os pés dos discípulos. E quando ele chega para lavar os pés de Pedro, Pedro fala: tu vai lavar os meus pés? Aí o Senhor Jesus fala: o que eu faço agora você não vai entender, Pedro, mas você vai entender depois, vai saber depois. Aí no versículo 8 Pedro responde: nunca me lavarás os pés. Pedro disse, olha a palavra nunca de novo: nunca me lavarás os pés. Aí o Senhor Jesus responde para ele: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. O nunca de Pedro já caiu por terra. O nunca do Senhor Jesus, ele não cai por terra. Não cai por terra. Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Aí o Senhor responde: se eu não lavar os seus pés, tu não tem partes comigo. Ah, Senhor, então não lava só os pés, lave a cabeça, né? Lave também as mãos. Agora vamos mais uma vez para o nunca de Pedro. Vamos lá para o Mateus, capítulo 26, versículo 33. Mateus, capítulo 26, né? Versículo 33. Ó,
Vamos ler o versículo 31 para nós entendermos melhor. Então Jesus lhe disse: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então o Senhor Jesus, ele já avisa aos discípulos que todos eles o abandonariam. Em outras traduções diz isso, né? Os abandonariam. Então, e ele vai lá e ele enfatiza. Por quê? Porque era algo que já estava escrito e deveria ser cumprido. Já estava profetizado. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Aí no versículo 32 ele continua: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Aí entra de novo Pedrão, né? Pedrão entra de novo aqui. Versículo 33. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti. Em outras traduções diz assim: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ai, meus irmãos. Aí o Senhor Jesus responde, versículo 34. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Aí entra Pedro de novo, versículo 35. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora vamos lá, irmãos, para o ainda no capítulo 26, versículo 69. Capítulo 26, versículo 69. Ora, Pedro, desculpa, ora, ao vivo, perdoe, irmãos. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse ao que ali estavam. E disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então o nunca do Senhor Jesus, ele não é um ou nunca de Pedro. O nunca dele é verdadeiro. O nunca dele não é um nunca falho. Então se ele disse nunca perecerão, é porque é nunca, irmãos. Em quem deve estar a nossa esperança? Não é em nós mesmos, mas naquele que prometeu, naquele que começou a boa obra em nós. Nós cremos nisso, nós devemos crer nisso. Se nós estamos em algum tipo de pecado não julgado, nós temos que ir diante do Pai e confessarmos diante do Pai. E nos colocarmos diante dele. É isso que ele quer de nós. Reconhecimento, confissão, arrependimento.
Mas a nossa salvação, irmãos, é imutável, ela é eterna. Nós estamos em uma condição miserável, estamos corruptos, nesse corpo corrupto. Essa é a nossa condição agora. Mas a nossa posição diante de Deus, ela é imutável, ela é irreversível, ela não pode mudar jamais, isso não muda jamais. Tem uma frase de um irmão que diz assim: você não pode nascer naturalmente duas vezes. Nós nascemos de maneira natural, ou vamos dizer assim, de maneira carnal, pela vontade do homem. É uma vez só. Nós não nascemos duas vezes. É uma vez só. Você não fica nascendo várias vezes. É uma vez só que você nasce. Assim também é o nascimento espiritual. É uma vez só. Você não fica nascendo várias vezes, nascendo várias vezes. Então não existe essa. Tô agora, amanhã não tô. Tô agora, amanhã não tô. Agora eu tô me sentindo. Agora eu tô bem, eu tô me sentindo feliz. Hoje eu tô. Aí você come alguma coisa estragada, uma comida. Aí de repente o seu humor altera ou alguma coisa acontece, o dia tá mais pesado, mais cansativo, o seu sentimento muda, seu humor altera, pronto, aí já não tô mais. Não é assim. A nossa salvação ela é eterna, ela é garantida no Senhor Jesus, está consumado. Ela não é como a conta da lanchonete nem da pizzaria, como eu disse no começo. Está consumado. Consumado. Está consumado. Não tem mais volta. O que há então quando nós pecamos e erramos? Por que há então, você deve perguntar, uma necessidade de eu confessar? Para que haja restauração da comunhão. O salmista Davi, vamos usar apenas como aplicação, porque serve apenas como aplicação para nós. O salmista Davi em Salmo 51, vamos ler só para nós entendermos melhor. Em Salmo 51, versículo 11. Salmo 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha que interessante. O Espírito Santo ele não agia no Antigo Testamento como ele age hoje. Porque hoje ele habita eternamente no crente. Mas o interessante é que o salmista Davi ele reconhece aqui com as suas palavras que o Espírito Santo estava nele. Estava nele. O Espírito Santo ele não saiu dele. Ele estava ali. Não como hoje nós temos esse privilégio. Mas, por que então há uma necessidade de confissão? Porque no versículo 12 ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com teu espírito voluntário. Porque nós perdemos a alegria e a comunhão quando nós pecamos. Nós perdemos a certeza quando nós pecamos. Nós perdemos a sensibilidade quando nós pecamos. Quando nós entregamos voluntariamente ao pecado, a um caminho errado, nós perdemos essa certeza, nós perdemos essa alegria. Por isso que há uma necessidade de confessarmos o nosso pecado diante do Pai. Porque nós temos um advogado para com o Pai, o Jesus Cristo justo. Por isso que o pecado, irmãos, ele deveria ser na nossa vida um incidente. Não deveria ser algo que nós devemos fazer naturalmente, ou voluntariamente, ou deliberadamente, mas infelizmente nós somos rebeldes. Mas não é isso que Deus deseja de nós. De transformarmos essa graça
em licenciosidade, não é isso. É ao contrário, o sentimento que deveria produzir é outro. É um sentimento de gratidão, um sentimento de nós devemos agradar o nosso Pai eterno e fazermos aquilo que lhe agrada, e fazermos aquilo que lhe apraz, e termos a consciência de que se nós pecarmos, Ele nos disciplinará, Ele vai nos corrigir. O Senhor Jesus disse: vós sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos. Se o pai humano, estou falando de pai humano, pai verdadeiro, não pai, não estou falando de monstruosidade, de nada disso, nada de sociopatia, não, estou falando de pai verdadeiro. Ele sabe dar boas coisas ao seu filho, sabe corrigir por amor o seu filho. Ele não tem prazer, ele não fica feliz, o pai humano não fica feliz, gostando, amando, quando precisa ali, corrigir o filho. Ele não faz isso porque ama, não, vê o filho, colocar o filho em castigo, ou cortar alguns privilégios do filho. Não, ele não tem prazer nisso, mas é para ensinar o filho. É uma lição para que o filho seja tocado na consciência. E assim é o nosso Pai. Ele deseja tocar a nossa consciência também. E de várias maneiras Ele vai tocar a nossa consciência. Através da sua palavra, através de irmãos que vai até nós, através de alguma situação difícil, de alguma aflição. Eu não estou dizendo que toda aflição, que todo problema, que toda situação é porque nós estamos em pecado. Não estou dizendo isso, porque senão vou cometer ou podemos cometer o mesmo pecado que os amigos de Jó cometeram, dizendo que Jó estava em pecado. Só que aí já entra outro assunto que ainda não tem como eu tratar agora. Ali já é outro tipo de disciplina, por assim dizer, de Deus. Deus precisava tratar com Jó, mas não era necessariamente com algo, vamos dizer assim, um pecado de Jó, né, na prática ali. Porque ele mesmo, antes disso, ele mesmo dá testemunho de Jó para Satanás. Homem justo, íntegro e que se desvia do mal. Não é isso que é falado de Jó? O próprio Deus fala de Jó? Então, não estou dizendo isso. Mas há situações nas nossas vidas que é o Senhor, sim, procurando chamar a nossa atenção para Ele. Procurando chamar a nossa atenção para Ele. Então, uma coisa é a salvação. E nós, como os filhos de Deus, nós vamos querer agradar o nosso Pai. Nós entristecemos. Por que nós entristecemos? Porque nós somos bonzinhos? Não, porque nós temos um Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós, é Ele que se entristece. É Ele que se entristece. Por isso que nós entristecemos. Por isso que diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Esse arrependimento é provocado pela misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que nos constrange ao arrependimento. Não é porque nós somos bonzinhos. Não somos bonzinhos nem quando cremos, porque isso não veio de nós, é dom de Deus. A fé que nós recebemos vem de Deus. A fé que nós tivemos para crer vem de Deus. E quando nós pecamos também e vamos até o Pai em confissão, isso também vem de Deus, vem do Pai, vem do Espírito Santo que nos constrange ao arrependimento. Então, é eterna a salvação. A salvação, ela é eterna, ela não é perecível. Eu gostaria de poder encerrar, mas eu preciso compartilhar mais algo. E há vários fatores. O primeiro fator aqui pela qual a nossa salvação é eterna. Primeiro, porque nós somos nascidos de Deus. A nossa vida, essa vida que nós recebemos, ela é nascida de Deus. Então esse é o primeiro fator. Nascidos
de Deus. Vamos ler em 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Então esse é o primeiro fator, se é que eu posso chamar assim. Somos nascidos de Deus. O segundo, temos a vida eterna, como já foi falado. Vamos lá para João, capítulo 3, versículo 15. João, capítulo 3, versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O outro fator, estamos livres do inferno. Vamos agora para 1 Tessalonicenses, Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ele nos livrou e nos livra da ira futura. O outro fator, fomos escolhidos. Efésios capítulo 1. Vamos ler. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 4 e o 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O outro fator, recebemos a natureza divina. Agora vamos lá para 2 Pedro 1,4. 2 Pedro 1,4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O outro fator, fomos selados. Vamos voltar lá para Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em qual também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Ele é o penhor. O Espírito Santo é o penhor. O selo da nossa salvação é o Espírito Santo. Esse selo, meus irmãos, é inviolável. Está selado. Ninguém tem poder de violar esse selo, porque esse selo é o próprio Espírito Santo. E ninguém tem o penhor de roubar
a nossa salvação, ninguém tem o poder para roubar a nossa salvação, porque o penhor, a garantia é o Espírito Santo. Ele é a garantia. Então, meus irmãos, que nós possamos gozar dessa bênção, dessa certeza. Se pecarmos, essa é a palavra correta em João, não é quando pecarmos, porque quando dá a impressão que você está planejando, né? Como se estivesse ali fazendo algo deliberado, ainda que infelizmente, é triste dizer, nós deliberamos, infelizmente, e quando nós pecamos é na luz que nós pecamos, é consciente, mas se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Temos um advogado diante do Pai, ali, diante do Pai. E também temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Vamos fazer como o marinheiro, ou como aquele que é responsável pelo navio, que lança a âncora para fora e não para dentro de si. É nele que a nossa salvação está, não é em nós. Agora, tudo que nós formos fazer deve ser feito em gratidão ao Pai. Eu não faço para ser. Eu sou, por isso eu faço. Eu não faço boas obras para ser salvo. Não. Eu sou salvo. Por isso que faço boas obras. E as boas obras não é as boas obras que eu acho que é, mas é as boas obras que o Pai, Deus, Ele preparou. Ele preparou. Aqui, ó. Olha que interessante, ó. Em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8, só para encerrar. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ah, então eu tive fé, eu que tive a fé. Eu tive fé, por isso que eu sou salvo. Eu criei um dia, eu escolhi. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, sim, as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou, Deus, o nosso Pai, Ele preparou essas boas obras para que andássemos nela. É Ele que preparou. Amém? Que o Senhor nos guarde. E que a nossa esperança possa estar totalmente nele. Nele a nossa esperança. É nele a nossa esperança.